horas da Tudo. manhã. Eu acabei de sair da igreja. Não Ô, meu compensa ir pra povo, casa, tem que ficar por aqui. vamos lá, a Livinha já começou, aí, nossa gravação, vamos fazer assim. Dá licença aqui rapidinho, você tá? Acho que é a minha cara muito embaçada. Vamos lá. Vamos começar. Eu queria orar, né? Queria pedir o pastor Saulo para orar por nós, já que ele está no estúdio dele aí, é acústica aí, não vai fazer barulho. Pastor Saulo, ora por nós aí, por favor. Pai, eu quero render graças ao Senhor nessa manhã. Nós te bendizemos, te exaltamos, te louvamos por essa rica e pontual oportunidade nossa, Senhor, que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Oro pelo privilégio Senhor, de estar aqui com amados, com irmãos amados, queridos, com os teus filhos. E a minha oração é para que o Senhor esteja nos direcionando, falando ao nosso coração, Senhor, aquilo que é realmente necessário para a nossa vida, o que o Senhor deseja falar em nós, em nossa vida, enfim, Pai. Seja a tua bondade, a tua graça nesse dia, nessa manhã, renovando a nossa vida, o nosso ser interior, Pai. Atrai nosso coração à tua presença, Senhor. No nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Vamos que vamos, né? Capítulo 3 de Efésios, nosso terceiro dia de meditação, irmãos. Nós estamos aí, vamos entender o que um pouco o Paulo está querendo nos ensinar. A gente aprendeu um pouco, né, sobre o seu ministério ontem, a mensagem dele, na verdade. Ontem é o conteúdo da mensagem de Paulo. Hoje nós vamos entender o propósito da mensagem de Paulo. Vamos lá. Versículo 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. Por qual causa, né? Por qual causa? Qual é a causa que ele está dizendo aqui? Aquela que anteriormente nós ouvimos. Ele já vai explicar aqui que é o propósito a mensagem, por causa daquela mensagem. Nós vamos já entender aqui, ele vai explicar aqui, ó. Eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Então, olha o propósito, olha os gentios aí entrando. Pois, segundo a revelação, me foi dado conhecer o mistério. E essa palavra se repete, vai repetir já aqui no próximo versículo. Conforme escrevi há pouco, resumidamente. Eu acho Paulo tão modesto, irmão, quando ele fala toda a profundidade em 2 capítulos sobre a essência de Cristo e diz: eu escrevi para vocês resumidamente. Pelo que, quando lestes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Olha essa palavra se repetindo aí. Vamos já começar a aplicar, mas para vocês poderem compreender. Olha Paulo aí nos envolvendo no propósito da sua vida. Porque Paulo foi escolhido por Deus para pregar aos gentios, principalmente aos gentios. Quer falar, pastora? Levantou a mão aí, ó. Fica à vontade. Então, foi para os gentios. E ele vai falar, vai explicar justamente. Eu vou só contextualizar vocês. Bati aqui, Rafa. Peraí que eu não sei como que eu faço. Aí. Pronto, pastor. Seu microfone voltou ao normal. Pastor, vamos acordar, vamos levantar. Vai dar tudo certo. Você é seu coach agora. Bora, levanta, você é campeão. Eu estou aqui, em nome de Jesus. Vamos lá. Vamos lá. Ó, esse povo é divertido, esse povo aí é divertido. Vamos lá, versículo 5. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas do Espírito. Irmão, quero abrir um parênteses para você entender uma coisa. Repete-se aqui sobre os apóstolos e os profetas. Há quem diga, existe alguns, né, e diz que profeta não existe mais, mas tudo bem, eu não quero entrar nesse mérito. Mas aqui, ó, aos santos, apóstolos e profetas. Anteriormente, no versículo anterior, nós vimos que ele estava falando sobre
o fundamento que foi estabelecido por apóstolo e profeta. Você vai ver que todo ensinamento bíblico, todo conteúdo bíblico, ele foi escrito ou falado por apóstolo e profeta. Existem as suas exceções, mas as pessoas que foram consideradas é, é, escritores de alguns livros foram nomeados, né, como Neemias, Esdras, que a gente não vê profecia, né, deles, mas a gente vê um sacerdócio, um ministério profético, no sentido de ensinar a palavra ali. Mas o conteúdo bíblico ele é ensinado na sua grande maioria por apóstolos e profetas. Moisés foi considerado, ele mesmo disse, vocês vão ouvir um profeta semelhante a mim. A esse vocês têm que dar atenção, que era Jesus. Então, todos eles, na grande maioria, apóstolo e profeta. Apóstolo e profeta. Então, por exemplo, tem um conteúdo, tem uma passagem bíblica que diz assim, ó, João 9:31, se eu não me engano. Deus não ouve pecadores. Deus não ouve pecadores. Isso aí foi um cego que falou. E não foi nenhum apóstolo, nem um profeta. Foi uma afirmação de um cego falando perante o sinédrio ali. Isso não pode ser justificado como uma doutrina, porque apenas foi um argumento. Então, o fundamento, o que é bíblico, o que é fundamento, o que é uma revelação de Cristo, está sendo falado por apóstolo e profeta. Ok? A saber que os gentios não conhecem, são coerdeiros membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, Paulo está dizendo, ei, os gentios que estavam longe, como nós falamos ontem, eles foram conectados. Nós estamos só interpretando, viu, pessoal? Daqui a pouco nós vamos fazer a aplicação. Então, os gentios que estavam longe, eles foram conectados, eles foram beneficiados. Irmãos, há quem diga, né? As pessoas dizem assim, ó, a maior promessa da Bíblia, na verdade, o versículo-chave da Bíblia é João 3,16. Deus amou o mundo de uma tal maneira, ok. Eu, particularmente, acredito que isso aí pode ser, tudo bem, o versículo-chave da Bíblia. Só que Abraão, né, em Atos, aliás, em Gênesis capítulo 2, em Atos, ele vai só revelar que realmente mas em Gênesis capítulo 12, é um versículo essencial, importantíssimo, porque ele fala sobre essa bênção para todas as nações. Em Atos, na mensagem de Pedro, ele diz, olha, a bênção que foi prometida a Abraão, agora ela chegou. É Jesus. Ele é a bênção que foi prometida para todas as nações. Ok? Então, vamos continuar aqui e a gente vai fazer a aplicação. Do qual foi constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Essa expressão vai falar. Então, Paulo vai dizendo, eu fui chamado para ser um ministro. E ele entendia esse ministério dele. Irmãos, aí e vou abrir um parênteses aqui. O homem que perseguia os fiéis em Cristo Jesus se tornou pregador. E ele foi criado um fariseu aos pés de um mestre da época muito respeitado, que era Gamaliel. Esse homem zeloso da lei poderia ser um pregador como Pedro, o pescador, que não era tão profundo nas escrituras como Paulo. O próprio Pedro, quando escreve a carta dele, diz assim, Paulo falou coisas que eram difíceis de compreender. Você vai ver aí na carta de Pedro. De difícil compreensão. Então, o próprio Pedro não queria pregar os gentios. Resistiu em Atos 10. Mas Paulo abraçou, irmãos. Paulo teve uma revelação clara. Quando o Hudson for dar para vocês, na semana que vem em Gálatas, vocês vão ver que Paulo abraçou a revelação. Paulo, a mesma intensidade que ele tinha com o zelo da lei, ele tinha com a graça. Ele diz em Romanos capítulo 5 ao 6, acho que é o 5, ele diz assim, ó, os mesmos membros que você usava para a imundície, agora usa para a santificação. E eu quero fazer uma aplicação. Por quê? Porque Paulo ele se entregou totalmente ao Evangelho. Ele entendeu o propósito. Você não vê Paulo relutando. Você não vê Paulo, desde o primeiro momento, vê Paulo rendendo-se. Vê Paulo se rendendo diante de Deus. E Paulo usando a mesma intensidade. A mesma intensidade que ele usava para ser zeloso da lei, perseguidor dos cristãos, ele usou para pregar e resistir. Paulo combateu, ao ponto lá em Gálatas, capítulo 1, ele dizia assim, olha, eu fui lá em Jerusalém, mas ninguém me acrescentou nada.
ninguém me acrescentou nada. Olha a presunção. Não, é porque Paulo sabia muito bem quem tinha chamado ele, qual era o propósito. Irmãos, se nós vamos olhar o contexto dessa carta, graça e paz, lembra do começo. Paulo estava ensinando para a igreja que tinha judeus, por nascença, prosélitos, pessoas que converteram ao judaísmo. Você vê em Atos capítulo 2, tinha gente, judeus de todas as nações. Eles iam para Jerusalém cultuar. E os prosélitos, que eram as pessoas que convertiam ao judaísmo. E também tinha gentios. E Paulo fala para a comunidade, falar com o judeu, que ele é um gentio, que ele é família de Deus. O judeu ouvindo isso, irmão, é uma ofensa. Dizer para eles que a bênção de Abraão agora vai chegar na vida deles, mesmo ele não sendo circuncidado na carne. Então, o contexto disso aqui, Paulo combatia a sua própria tribo, era perseguido pelos seus irmãos. Quem foi que pegou Paulo para morrer, irmão? Foi os fariseus. Começou isso lá em Jerusalém, depois para Cesareia, depois foi para Roma. Mas Paulo estava convicto do chamado dele, convicto da missão e da mensagem. Não é só convicto da missão. Você tem que ser fiel à missão, mas tem que ser fiel à mensagem também. Não muda. Não muda. Mesmo que o que você está falando, seja contraditório, seja ofensivo para aqueles que da mesma tribo, aí, vamos dizer. Mas você tem que ser fiel à mensagem. Fiel à missão, anota isso aí para você compartilhar no grupo lá. Seja fiel à missão e seja fiel à mensagem. A missão é um propósito. Seja fiel ao propósito e seja fiel à mensagem. Não negocie a mensagem. Seja fiel ao evangelho. Eu estou tendo a oportunidade de todos os dias, pelo menos de segunda a sábado, eu e o pastor Maurício, nós estamos estudando aí teologia juntos, né? Sobre o evangelho, sobre igreja, etc. E nós estamos vendo o quanto a mensagem está sendo deturpada. Quanto mais nós estudamos sobre o Evangelho, mais nós descobrimos que o Evangelho não está sendo anunciado. Quanto mais você se aprofunda no conteúdo da mensagem, do Evangelho, do Reino de Deus, você descobre que ele está sendo retirado de cima dos púlpitos, porque ele não é atrativo, irmão. O convite de Dietrich Bonhoeffer, no livro Discipulado, ele diz: vem e morra. O convite de Cristo é esse. Como nós falamos na live ontem, não tem a vida como preciosa. Como Paulo disse lá em Atos 20 e 24. O evangelho, ele gera desconforto. Então, Paulo combatia. Vamos lá continuar. Versículo 8. A mim, o menor de todos os santos. Olha aí, o menor. Primeiro ele fala que a mensagem dele era resumidamente. Agora ele fala que ele é o menor. Me foi dado esta graça. Olha aqui, irmão. Olha o zeloso, da tribo de Benjamim, fariseu. Foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Deus. Quando você não quer, irmão, o que Cristo fez na cruz, o que Cristo conquistou. Eu gosto de ler Apocalipse por um motivo. Um propósito. E eu vou explicar por quê. Porque o pessoal tem muito sofisma, tem muita preconceito, um conceito preconcebido sobre Apocalipse, achando que é um livro de desgraça. Não pode ser um livro de desgraça, é um livro de glória. Fala 78 vezes o nome de Deus e só 3 vezes o nome do diabo. Então não tem desgraça ali, não. Tem glória. Mas precisão. João viu aqui, viu Jesus aqui na terra. Nós estamos falando sobre regiões celestiais, esses 3 capítulos. De repente, João tem uma visão do que aconteceu aqui em cima quando Cristo foi recebido. Em Atos 1:8, ele viu Cristo fazendo isso aqui, subindo. Em Apocalipse, depois de 90 anos, não, 90 não, depois de 60 anos, se eu não me engano, ele teve uma revelação do que aconteceu quando ele subiu. Irmãos, João não conseguiu explicar. Ele diz assim, o que eu vi é como, por isso que ele mostrou o método indutivo, é como latão reluzindo, é como chama de fogo, é como ele não conseguiu explicar. O máximo que ele chegava e dizia assim, eu tive uma visão, sabe como era?
Era como se fosse... É assim que ele está tentando explicar. Da mesma forma, essa é uma visão clara. Da mesma forma, Paulo nunca, as cartas, não vai conseguir dimensionar, esgotar as riquezas e a bênção que nós temos escondida em Deus. Por isso, ele ora no capítulo 1. Nós precisamos de iluminação para descobrir. Eu vou fazer uma afirmação clara e concreta aqui, convicto do que eu estou falando para vocês. Se ensinarmos o evangelho genuíno, puro, que Paulo ensinou, ele é suficiente para libertar pessoas do pecado e das suas cadeias e correntes emocionais. O evangelho é suficiente. Não é... Olha, pessoal, escuta isso. O evangelho é suficiente para libertar. Existem muitas riquezas em Cristo, escondidas que nós podemos viver. Vamos lá. E manifestar qual seja a dispensação do mistério de novo, desde os séculos ocultos. O que é um mistério, irmão? O que é um mistério? É Cristo, irmão. Nós vamos estudar, depois de Gálatas vai vir Hebreus, aí eu vou dar Hebreus. Vocês vão ver o que é. O que é Cristo chegando? Oculto em Deus, que criou todas as coisas. Para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades dos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia, acesso e confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, por isso está a vossa glória. Então, Paulo, olha essas regiões celestiais, se marca de lugar, em verde, né? Marca de lugar. Por quê? Porque Paulo está nos posicionando, desde os outros dois capítulos, nos posicionou onde nós estamos. Aos santos e fiéis que vivem em Éfeso. Vivem em Éfeso, mas vivem nas regiões celestiais. Vive em Éfeso, mas está sentado nas regiões celestiais. Os seus pés e o seu corpo estão em Éfeso, mas o seu espírito, a sua essência, aquilo que Deus chamou, o lugar que Deus lhes colocou, foi acima de todo o principado e potestade. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Todo demônio, principado e potestade, ele sabe quem você é. Só que olha, não foi para um crente. Paulo está dizendo, eu chego na cidade, os principados e potestades me conhecem. Eu tenho o meu nome lá no inferno. Não. Ele conhece a igreja. Ele conhece o corpo. Por isso que a igreja tem que estar conectada. Vamos parar de bobagem. Vamos parar de tolice. Se conecta. Olha a igreja da Brandina, às 5 horas da manhã estão lá, conectando. Igreja, está no culto ontem, o pastor Maurício está indo para o culto. O que eles estão fazendo? Conectando. Estão celebrando. Estão conectando. Igreja, irmãos, você quer perder a relevância. Eu digo relevância no sentido não de ser visto, mas de ser assertivo, intencional em uma cidade. Desconecta. Porque quando está conectado, Jesus disse assim, no João capítulo 17, quando eles forem um, o mundo vai saber que nós estamos nele, eles estão em nós. O mundo vai conhecer Deus quando nós formos um. Desconexão. A obra do diabo é fazer isso aqui, ó. Dividir. Porque ele sabe que quando nós estamos conectados, nós revelamos o céu. Que é o céu, é façamos. Façamos. Isso é a linguagem do céu. Amém? Versículo 14 ao 21. Vou dar um tirão aqui. Vou dar uma interpretação, rápida interpretação, aplicação, e vocês abrem o microfone quem quiser falar. Por esta causa, anota sempre isso, por esta causa, por causa disso, ó, por exemplo, por causa desse evangelho, desse mistério, por causa de Cristo, por causa dos gentios, por esta causa. E lembra que nós contextualizamos para vocês poderem entender. Gentios fora da família de Deus. Gentios, povo rejeitado. Gentio, povo julgado desde nascença. A cabeça do judeu era isso. Eles estão condenados, já nasceram condenados. Aí Paulo agora está incluindo eles na família. Ele diz assim, ó, por esta causa, me ponho de joelho diante do Pai. Chama Deus de quê? De Pai. Porque o pai precisa de uma... Irmão, quando fala pai,
Já fala sobre aliança e relacionamento. Porque a pessoa só é pai quando ela tem filho. Então já fala de mais de um. Ok? Você vai ver isso no livro Aliança, do Achequetrate. Vamos lá. De quem toma o nome toda a família, tanto do céu como na terra. Isso aqui a gente chama no método de PD, que é passagem difícil. Porque, pessoal, família no céu, estamos conectados. Ó. Jesus fez isso aqui, irmãos. Ó. Aconteceu isso aqui. Ó. Aconteceu isso. Ó. Só existe um mediador entre Deus e os homens. É isso? É Jesus. Então, nós estamos ligados, sim. Existe um Pai no céu. Nós somos filhos dele. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder mediante o seu espírito no homem interior. Ore por isso, anote aí, bote um quadradinho na sua Bíblia. Você não gosta de riscar a Bíblia, você tem que riscar, rabiscar, tem que ficar assim, sabe? Rabiscar, pintado, anote isso aí. Isso é importantíssimo. Ora isso para a tua vida, Senhor, eu quero poder. Espírito Santo, poder no meu homem interior, para que eu possa viver a riqueza da tua glória. Eu quero descobrir, eu quero viver na glória, Senhor, eu quero parar com essa mediocridade espiritual que eu vivo. Preocupado com um problema de um, com o caráter de outro, com a besteirinha de um, com o comportamento. Senhor, eu quero viver no céu. Eu quero que meus pés estejam na terra, mas a minha mente esteja no céu. Colossenses 3, 1. Seja ressuscitado com Cristo, buscar as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado. Esquece das coisas da terra. Para de bobagem. Irmãos, olha, quando você conhece a palavra renúncia, os missionários aqui da base, eu não tenho algo sobre isso, mas assim, ó, e o pessoal do Talmud, né? Depois eu explico a vocês. E algo sobre renúncia. Quando você aprende o que é renúncia, jejum, pronto, jejum, renúncia, é desligar do visível para conectar com o invisível. Quando você larga alguma coisa no visível, certamente é porque Deus quer te conectar ao invisível. Vou dar um exemplo rapidinho e a gente já prossegue. Eu largo as coisas da terra para conectar e ganhar galardão no céu, a qual não estou vendo. Ok? Então, toda vida que eu largo o invisível. O que é o jejum? É largar o visível, a comida, seja o que for, o visível, para conectar com o invisível, que é Deus. Então, isso é uma marca clara do Evangelho. Renúncia é largar o visível, para pegar o que é invisível. Esteja conectado com isso, irmão. Riqueza de glória. Ora, deixa eu falar uma coisa para vocês. E de tudo que eu falei até hoje aqui, desses 3 dias, você já me ouviu? Escuta isso. Pega isso. Talvez você ignore, mas isso aqui você vai ter que escutar. Existe. Essa palavra mais profunda não é um clichê, não é uma frase de efeito, foi uma revelação. Existe uma vida espiritual mais profunda do que você está vivendo hoje. Você pode ter tido experiência com um anjo, com um querubim, com um serafim, mas existe. E isso se encontra em Cristo, na sua palavra. Onde encontra-se deleite, descanso, convicção, fé, certeza. O que faz um homem e uma mulher entregar a sua vida e não negar a Cristo, ser torturado, é porque essa pessoa encontrou esse lugar. Ela encontrou este lugar. Se entregue esse propósito, irmão. Se entregue a Cristo completamente. Ao ponto de você não ter a sua vida como preciosa. Vamos lá. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Ele habita pela fé. Estando a voz arraigado no alicerçado. Eu vou ler tudo, depois a gente faz só. Alicerçado em amor, a fim de poder compreender com todos os santos a largura, o comprimento, né? Não, aliás, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Essa palavra vai se repetir. É disso que nós estamos falando, de plenitude. Plenitude, completo. Você se sentir
pleno, completo, convicto, cheio, transbordante, descobrir riquezas de Deus. Eu vou dizer para vocês, a minha oração hoje por nós é que possamos aqui nos embebedarmos com a palavra. Chegar ao ponto de ficar parado, meditar, dizer, meu Deus, como Paulo diz, Romano, ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescusáveis os teus caminhos. Irmão, Paulo estava falando, de repente ele faz essa declaração, essa ação de graça. Eu acho lindo. Eu não consigo imaginar Paulo dizendo, vocês, romanos, insondáveis. Não. Eu acho que ele parou e disse, profundidade das riquezas. Porque enquanto ele ia falando, irmão, ele se embebedando, ia mergulhando em Deus. Ele disse, profundidade das riquezas. Eu vejo isso como perplexidade. Eu vejo isso como perplexidade. João viu Jesus, caiu no chão. Paulo estava escrevendo. O que está a palavra? Enquanto ele escrevia, ele dizia, meu Deus, que negócio profundo é esse? É mais ou menos isso. Na linguagem mais cearense, macho, que negócio doido. O cearense fala assim. Macho, que negócio rei doido. Nós somos assim, né? Nós somos meio malucos. Eu sou cearense, nós temos um idioma. Não é nem um dialeto, é um idioma diferente. Vamos lá. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejas tomado de toda a plenitude. Ouvinte, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo, para todas as gerações, para todos sempre. Amém. Queridos, olha, se liga nisso aqui. Ele é poderoso para fazer tudo mais aquilo que pedimos ou pensamos. Para de ficar. Eu quero um carro, mas Deus é muito mais poderoso para me dar uma lancha e um carro e uma moto. Para com isso, pelo amor de Deus. Para com isso. Para com essa baboseira. Para com essa loucura. Você está falando de excelência. Você está falando de coisas incorruptíveis, que não ganham o coração do homem. Deus pode dar tudo. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Só que Paulo está falando. Paulo está dizendo, viu, parênteses, pessoal, para dizer que hoje é o dia da vitória para vocês aqui. Agora recebe a bênção. Recebe a bênção. Não está falando disso, não. Paulo está falando da essência, irmão. Daquilo que é incorruptível, que é eterno. Que a traça, a ferrugem não corrói, não corrompe. Não. Ele está falando da essência, do amor. Está falando de grandeza. De coisas que você pode tirar. Minha mãe tem um ditado que ela cita, um ditado popular, que diz assim, vão-se os anéis, fica-se os dedos. Fala dizendo, apesar de não ter nada, eu tenho Cristo. Cristo é suficiente. Irmãos, quando chegarmos a esse lugar, não vamos mais sentir falta. Sabe por que você fica chateadinho? Poxa, eu queria comer isso. Desejo. Ainda dominado por desejo. Não tem o que eu quero, não tem o que eu gosto de comer. Meu Deus. Bobinho ainda. Ainda está muito. Está nível 1 ainda. Está nível 1. Filho, celebra. Nós tivemos a live, glorifica. Rodrigo foi muito pontual ontem. Glorifica, exalta. Meu filho, você tem o pão da vida. Para com essa bobagem. Para de loucura. Amém? Não seja medíocre. A mensagem de hoje é essa. Não seja medíocre. Vamos lá, queridos. Vou encerrar aqui. Quero dar uns minutinhos para vocês aqui. 5 minutinhos aí. Quem quiser abrir o microfone, falar. Não pode pregar. Eu já preguei. Agora é só dar um comentário. Está cheio de pastor aqui. É interessante que você dá aula para pastor. Os pastores, eles pegam todos. Você fala uma coisa, a mente deles vai lá para cima. Eles já vêm com uma polenta. Eles vão com a farinha, eles voltam com a polenta. Os bichos é difícil para pregar para pastor. Porque nós vamos pregando e todo empolgado aqui. De repente, eles já voltam com tudo pronto. A gente, meu Deus, não falei nada. Parece que eu não falei nada. Então, não pode pregar para não desfazer o que eu falei. Estou brincando. Mas eu quero ouvir vocês aí. O que vocês acharam da meditação? O que vocês acharam desse capítulo?
Quando eu for um de cada vez para não atrapalhar o outro. Eu quero te dizer que acho que você estava aqui onde, em Americano. Sério? Não, mas ele estava. Ele tava, para ficar profético. Ele estava. E eu Ele estava. Ele estava. Que bênção, que bênção. Porque Por quê? Motivo pelo qual? Motivo pelo hoje qual? eu acabei de fazer a polenta. Ah, ô glória! Vamos, Terminou a obra agora. concluída. Concluiu agora. Que bênção, que bênção. Glória a Deus. Olha, você sabe que o povo de Americana é muito suspeito, viu? Porque É, lá o nível é hard. A assembleia hard. começou 7h30 da noite e terminou 1 da manhã. Meu Jesus de Nazaré. Nossa, Deus do céu. Ó, pessoal, quando eu for aí, vamos procurar. Bom dia. É mais ou menos aquilo, né? Tá no meio do culto, normal. o espírito desce. Espírito enganador e quer atrapalhar tudo, né, pastor? Meu povo, e aí? Mais alguém? A gente pode encerrar. Bom dia. Bom Sou meio dia, manda. para falar, mas vou falar hoje. Ah, pastor, manda brasa. Não, só uma observação, né, que o senhor até falou aí, sobre a suficiência de Cristo, né, para nos libertar, para nos agraciar, né. A gente, assim, eu confesso, somos tentados até mesmo pela nossa realidade como igreja, onde a gente vive. É muito misticismo, né, e Uhum. muitos enfeites além daquilo que realmente é necessário para a nossa vida, né. Então, quando o senhor pontuou essa questão da suficiência, realmente, assim, é nisso que devemos alimentar o nosso ser interior, o nosso corpo, a nossa vida, né? Entender que de fato é Ele, né? Então, sem Ele, a gente não consegue nada absolutamente, né? Então, Exato, essa exato. observa. Obrigado, pastor. E outra coisa, viu? É assim, quem encontrar riqueza é nele também. Quem encontrar amor é nele. Quem encontrar vida, nele. Irmãos, precisamos de um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, com Cristo, com Deus. O Espírito é o Espírito de Cristo. Nós precisamos de uma vida íntima nele, encontrar suficiência, certeza. Paulo, Deus, Paulo pregando, mas Deus não nos tirou de uma vida. Quando Jesus disse assim para o jovem rico, me entenda o que eu estou falando, eu não acho errado você prosperar financeiramente. Pelo contrário, eu acho isso aí louvável, até porque você faz parte dessa terra, tem uma bênção sobre sua vida e você, o reino de Deus é favorecido com isso. Mas pensa, mas eu estou querendo falar, eu estou falando de essência, estou falando de eterno, de coisa eterna. Quando Jesus fala com o jovem rico, ele tocou na ferida, irmão. Está dizendo, filho, larga lá e vem e me segue. Está dizendo o quê, rei? Eu sou mais importante do que isso aí. Mateus, Levi estava sentado na coletoria com a mesa cheia de dinheiro cobrando imposto. Fora o que ele tirava, né, para ele. Os publicanos eram conhecidos por causa desse desvio. E Jesus fala sobre isso para eles restaurarem e tal. O Zaqueu sentiu que tinha que fazer isso. Então, ele está ali. De repente, Jesus chega e vem. Eu conjecturo, irmão. Eu consigo imaginar Mateus olhando para aquele dinheiro em cima da mesa, para o emprego público que ele tinha. Trabalhava para o governo de Roma. Né? Vamos dizer que ele é concursado. Olhando para o dinheiro. Eu trabalhei com gente eu não vou dizer instituição para não poder defraudar, mas tem umas do governo aí, umas organizações aí, eu vou dizer assim, para você nem entender. E quando você vai pagar uma coisa, eles liberam você daquela multa para você. Então, assim, vamos dizer que Mateus tinha todos esses benefícios. Ele largou aquilo ali para seguir Cristo. Isso é suficiente, não. Eu vou encerrar agora, eu quero encerrar, depois amanhã vocês vão ter mais oportunidade, vamos funilando isso aqui, vamos aumentando isso. Porque às vezes você fica um pouco tímido, até a gente gerar esse costume de falar. Mas eu quero encerrar essa manhã com um testemunho. Meus amigos estavam evangelizando no sertão,
E quem conhece o sertão nordestino sabe da escassez que existe de alimento lá. E o Greenpeace está até fazendo uma campanha lá ajudando. E quando eles chegaram naquela casa, tinha uma irmã com harpa cristã. Eles olharam para dentro da casa, estava na porta da casa. Ela estava cantando. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor. Mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. E aquela mulher cantando, eles entraram, ela estava sentada em 2 tijolinhos, na porta de casa. Não tinha sofá. E quando eles olharam, tinha uma panela no fogo, era de feijão. Não tinha tempero dentro daquele feijão, ao ponto dos carocinhos ficar pulando assim. E eles entenderam naquele dia. E eles não iam lá evangelizar e nem iam orar por ela. Eles iam lá receber. Aquela mulher, mesmo sem ter o que queria ter, talvez, ou o que é normal ter, ela pedia, Senhor, me faz mais grato a ti, mais grato a ti. Eu queria finalizar com isso, porque a gente precisa entender que a gente já tem tudo que tem Cristo. Cristo é a nossa maior riqueza. Tá bom? Eu pedi um favor a vocês, vai no grupo e coloca lá o que você aprendeu lá, por gentileza. Tem gente que não está indo lá e botando, hein? Isso é desobediência. Eu sei que tem muito indo trabalhar aí, não dá tempo. Mas na medida que vai lá. Coloca o que você aprendeu, tá bom? Edifica muita gente. Que o Senhor abençoe vocês, dê um dia próspero, ilumine os olhos, nos nossos olhos, para que possamos conhecer as riquezas insondáveis de Cristo. E avançamos nas riquezas, na profundidade. Amém. Se deleite em Deus, irmãos, hoje aí com a sua palavra. Pega a Bíblia, se deleite. Tá bom? Que o Senhor abençoe vocês. Amém? Se quiser falar, a hora é agora, então. Quem não quer falar na meditação, mas quiser se despedir aí, essa é a hora. Manda brasa, eu vou aqui desligar a gravação enquanto você fala e se despede. Bom dia, paz do Senhor. Tchau, gente. Bom dia, pá. Bom dia a todos. Ei, pastora Joana, bora pra Ponta Grossa? Bom dia, paz. Eu vou. Os 3 dias. Gente, Deus abençoe. Um ótimo dia para vocês. Bom dia. Deus abençoe vocês. Olha o Tiago aí, rapaz. Estava onde, Tiago? Estava arrebatado dela, Tiago. Na igreja também. Na igreja, pastor. A gente está na oração. Mas eu apareci hoje, hein? Tá vendo? Olha o povo aí.